Então, olha só esse exercício que a gente preparou aqui para você. Acompanha aqui comigo. Vamos lá. Então, a gente tem aqui um exercício com muita oportunidade de revisão. Vamos começar. Qual das seguintes afirmativas sobre os tecidos humanos são verdadeiras? Vamos começar com a primeira. Uma deficiência no hormônio gastrina aumenta o risco de anemia perniciosa. Gente, o que é gastrina? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui nesse exercício é que a gastrina, ele é aquele hormônio da digestão, que é o hormônio que vai ativar quem, ó, gastrina, gástrico, ele vai ativar o estômago, ele vai fazer o estômago produzir o suco gástrico, tá? E aí, quando a gente fala de gastrina, que ela aumenta a produção do suco gástrico aqui, o que a gente lembra? A gente tem que lembrar que a gente tem aquelas células parietais no nosso estômago, lá nas glândulas do estômago, as glândulas estomacais, né? Essas células parietais, elas produzem o quê? Elas produzem HCl, certo? Que é o ácido clorídrico. Na verdade, elas jogam o H+, que é o próton, para fora, jogam o Cl- e lá fora eles se juntam, tendo a solução aí de HCl, tá? Aqui você tem aqui o desenho aqui da, do nosso suco gástrico, né, para você lembrar um pouquinho aqui o que cada célula produz aqui nessa glândula gástrica, tá? E aí, gente, o que mais que a gente tem que lembrar aqui? Que essas células parietais, além de ela produzir o ácido gástrico ali, o HCl, ela vai produzir um negócio chamado de fator intrínseco, tá? Então, o fator intrínseco aqui, ó, intrinsic factor. O fator intrínseco, ele é como se fosse, a gente vê que ele é como se fosse uma chavinha, né? Que ele vai, isso aqui é um desenho bobo que eu faço, mas essa chavinha que ela vai se ligar aqui, ó, desenhando bem bobinho, na vitamina B12, tá? Aqui, ó, em rosa, o IF, Intrinsic Factor, fator intrínseco, e o fator intrínseco lá no intestino, ele vai fazer com que a B12 seja absorvida, porque a B12 ela não é absorvida no nosso intestino sem o fator intrínseco, você precisa dele. Quem produz isso? São as células parietais do estômago, tá? Então, por isso, olha só a análise desse item aqui, ó. Se você tiver uma deficiência na produção de gastrina, se faltar gastrina, vai faltar ou vai ter menos estímulo para produzir suco gástrico. Se você tem menos estímulo para produzir suco gástrico e HCl, isso quer dizer que a mesma célula que produz o suco gástrico, que é a célula parietal, ela vai ter menos estímulo. E com isso você vai ter uma diminuição na produção do fator intrínseco. Tendo menos fator intrínseco, você não tem a absorção de vitamina B12 acontecendo de uma maneira boa. Na verdade, você precisa do fator intrínseco para absorver ela. E falta de vitamina B12, a gente sabe que dá essa anemia aqui perniciosa, e você não vai ter aí todos os ingredientes da receita para construir células vermelhas, red blood cells, tá? E aí, com isso, a gente fica sem. A gente diz que esse item tá certo, que o que ele tá falando é verdade, tá? Beleza? Aqui eu deixei um esquema do fator intrínseco para você tirar o print e revisar, tá bom? E vamos lá. Vamos para o item 2. O item 2 aqui, eu acho ele bem legal. Ele fala assim, dá para fazer uma boa revisão sobre a contração muscular. Ele vem e fala o seguinte: os níveis citoplasmáticos de cálcio são bem pequenos em uma miofibrila, uma célula muscular, que está sendo contraída por um tempo relativamente longo. Tá? Então vamos pensar o seguinte: quando eu tenho a contração muscular, a gente sabe que quem causa a contração são os íons cálcio. Quando eles entram no citoplasma da célula, eles são aí rapidamente utilizados para ir nas fibras musculares, né? Daí tem todo aquele processo que a gente
que a gente tem do deslizamento dos filamentos de actina e miosina um no outro, fazendo com que a contração aconteça, né? Mas aí, quando eu tenho esse cálcio entrando, para o músculo poder relaxar, eu preciso que esse cálcio seja retirado do citoplasma da célula. E isso é feito pelo retículo endoplasmático dessas células musculares, que ele se chama de retículo sarcoplasmático em português, em inglês, Sarcoplasmatic Reticulum, né? E aí o que acontece? Esse retículo sarcoplasmático, ele vai puxar o cálcio para dentro dele, para tirar de dentro do citoplasma da célula, para tirar do citoplasma da célula esse cálcio, e aí com isso você vai poder ter o relaxamento, tá? Então é o seguinte, se você tem algo sendo contraído, isso quer dizer que não tem cálcio no citoplasma daquela célula, tá? Então assim, tem cálcio no citoplasma da célula muscular, né? Ela vai estar em contração. Não tem, não vai estar em contração. Então esse item ele tá errado, tá? Porque ele tá falando assim, ó, que os níveis de cálcio são muito pequenos numa célula que está sendo contraída, tá? Isso aqui é uma contradição. Por isso, tá errado. Vamos para o terceiro. Os músculos intercostais externos, a contração deles ela é essencial para diminuir a pressão intratorácica. Gente, primeira coisa, diminuir a pressão intratorácica, vocês viram nas aulas de vocês que quando você diminui essa pressão intratorácica, você está fazendo o processo de inspiração acontecer. Por quê? Quando a pressão fica menor dentro do seu tórax, né? Você vai ter aí o seu pulmão, bem dizer, sendo inflado com ar, porque a pressão ficou menor nele. Se a pressão está maior no ambiente e menor dentro do seu tórax, a tendência é que o ar flua da região de maior pressão do ambiente, né? Para a região de menor pressão, o tórax, porque você teve uma diminuição da pressão intratorácica. E aí o que acontece? A gente sabe, aqui vocês têm o slide da aula de vocês, que os músculos da inspiração aqui, nós temos os principais e os acessórios, né? A gente sabe que o músculo intercostal externo, ele é um músculo aí que vai ser importante para você fazer a inspiração bem feita. E assim, o que ele faz, na verdade, ele eleva ali a caixa torácica, né, para conseguir caber mais ar, para conseguir fazer uma maior diminuição aí da pressão intratorácica e fazer você respirar, tá? Aí, os intercostais externos fazem o contrário, tá bom? Revisa essa aula aqui de biologia M. Bom, vamos para frente. Então, tá correto, item 3, por isso tá correto. Item 4, esse item 4 é bem de pensar, assim, né? É um impulso nervoso. Vamos grifando aqui juntos. Um impulso nervoso que passa por 4 sinapses viaja mais devagar do que um outro impulso que chega no mesmo lugar, a partir da mesma origem, apenas por uma sinapse. O que essa situação está fazendo? Vamos desenhar ela aqui. Ela está falando que aqui a gente tem um neurônio, tá? Esse neurônio aqui, que teve uma sinapse, né? Vamos desenhar mais ou menos assim. E a gente tem um outro esquema aqui que são 4 sinapses. Aqui eu tô... Enfim, são 4 sinapses, né? Aí o que acontece? Gente, ele tá falando, ele tá meio que querendo, o exercício tá querendo meio que você pense que quanto mais sinapse tem, mais devagar vai viajar o impulso nervoso, né? Será que isso é verdade? Bom, na verdade, essa pergunta, para ela ser respondida, a gente tem que olhar para outros fatores. E o principal fator aqui, tá meio rabiscado, inclusive, vamos apagar aqui. O principal fator é o diâmetro da fibra, tá? Então, a gente tem vários tipos de fibra, de vários diâmetros, tá? E elas estão categorizadas aqui em 4 tipos, né? Mas tem muitos tipos a mais do que isso. E quanto maior for o diâmetro, é igual um cabo de conduzir eletricidade. Quanto maior for o calibre dele, melhor ele vai conduzir eletricidade, tá? Então, para o impulso nervoso é a mesma coisa. Se você tem uma fibra nervosa ali
e ela tem um diâmetro muito grande, ela tem mais facilidade para conduzir esse impulso nervoso. Olha aqui até a velocidade de condução, como ela é maior conforme a gente aumenta o diâmetro aqui, ó, 80 a 120 metros por segundo, 35 a 75, 5 a 35, tá? Veja que conforme a gente vai diminuindo o diâmetro, vai mudando a velocidade. Só que aí tem um outro fator, olha quanta coisa entra nisso, né? Tem o fator de haver ou não a bainha de mielina, ó. Aqui a gente tem em amarelo a bainha de mielina. Quando é mielinizado, esse encapamento que tem ali, igual um fio de condução elétrica, ele vai ajudar, ele também vai deixar mais ótima essa condução do impulso elétrico. Então, veja aqui como muda, ó. Aqui a gente tem, entre essas duas últimas, onde tem mielina e onde não tem bainha de mielina, ó, esse vermelho aqui não tem nada de bainha de mielina, é só fibra, né? Sem a bainha de mielina. Olha como cai drasticamente a velocidade, de 5 a 35 metros por segundo, cai para 0,5 a 2 metros por segundo. Então, tudo isso aí influencia, tudo isso é um fator. O número de sinapses não vai dizer nada para você se você não tem outras informações. Então, por isso, o item 4 também está errado, tá bom? Vamos para o item 5. As taxas de respiração e as taxas de batimento cardíaco do seu corpo são controladas pelo mesencephalon, pelo midbrain também pode ser visto nessa maneira em inglês, o nome desse carinha aqui. Vamos ver quem que é ele primeiro. Quem que é esse cara? Cadê aqui? Tá aqui. Aqui tem uma imagem boa para aqui. Ó. A gente tem um órgão aqui que a gente chama ele de brainstem, tronco cerebral também vai poder ser chamado, tá? Esse brainstem, ele é composto por algumas partes que são um pouco diferentes uma da outra, tá? Então aqui está mostrando que a gente tem medula oblongata e pons, tá? Então, assim, mas o que mais a gente teria aqui? A gente teria aqui também o mesencephalon, tá? O midbrain. O que acontece? Essa partezinha aqui do seu sistema nervoso central, ela é maravilhosa, ela faz muita coisa. Muita coisa está sendo regulada por ela, muita coisa. Até o seu sono está sendo regulado por ela. Tem muitas coisinhas, inclusive a taxa de respiração e a taxa de batimento cardíaco. E aí, quem que vai ser responsável? Ó, na verdade, a gente tem duas áreas muito responsáveis por controlar tudo isso aí, que é o pons e a medula oblongata, tá? E aí o que acontece? Além disso, deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês nesse esquema. A gente vê que a gente recebe vários inputs aqui, ó, por exemplo, do sistema respiratório, como que tá a taxa de respiração, como que tá a oxigenação ou não do sangue ali de maneiras indiretas, né? E esse centro vai controlar, vai regular para o seu corpo ficar em homeostase. Então, esse é muito importante. Mas quem tem a maior parte da responsabilidade por fazer isso é a medula oblongata, tá? A medula oblongata é essa região aqui onde está chegando, onde estão chegando as fibras, tá bom? Mas a gente vai poder falar que o brainstem, em geral, vai ter esse papel de regular a taxa de respiração e de regular a taxa de batimento cardíaco, tá bom? Então é bem peculiar isso aqui, né? Tira print para você lembrar, tá bom? E o que mais que eu quero mostrar aqui para vocês? O outro item. Então o item 5, falso, tá? Porque, embora o midbrain, o mesencephalon, ele possa ter influência, ele possa auxiliar ali no controle, porque também faz parte do mesmo órgão, não é ele especificamente que controla. Se a gente tivesse aqui, se a gente tivesse, por exemplo, medula oblongata, a gente poderia até marcar como certo. Se a gente tivesse aqui brainstem, a gente também poderia marcar como certo, tá bom? Mas ali no caso, o midbrain não vai ter tanta... Não dá para chegar a falar que ele controla, tá bom? Ele influencia com certeza. Mas vamos lá. Item 6. O nódulo sinoatrial, the SA node, atrasa o sinal elétrico que viaja dos átrios aos ventrículos. O nódulo sinoatrial atrasa o sinal elétrico que viaja dos átrios aos ventrículos, o que permite com que os átrios contraiam e bombeiem o sangue aos ventrículos antes dos ventrículos contraírem. Então, bem dizer o que ele está falando. Ele está falando aqui que se não houvesse um atraso, os átrios iam estar contraindo
e no mesmo momento os ventrículos contraíram. E aí o que acontece? Se os dois contraem junto, eles brigam ali, tá? Dá um chabu. Então, realmente, os átrios têm que contrair em um momento, e daí o segundo momento os ventrículos têm que contrair, né? Então vai fazendo toda essa contração em sincronia. Realmente tem alguém, porque é um sinal elétrico que vai passando e vai fazendo cada região do coração contrair, e tem alguém que faz esse atraso, tá? E quem é que faz esse atraso? Então, antes de eu mostrar para vocês quem que é que faz isso e cada etapa, eu preciso fazer você entender aqui, e olha esse nosso corpão aqui, que legal, que bacana. Eu preciso que você veja esse coração. Olha como o coração está centralizado, tá? O ápex dele aqui, ó, ele está voltado para o lado esquerdo. E além disso, nós temos aqui o coração batendo. Olha que legal. Veja a sincronia que acontece. Essa parte que eu estou apontando aqui agora são os átrios, tá? Na verdade, é o átrio direito que está aqui. Aqui a gente tem o ventrículo direito, tá? E veja como o átrio, ele dá aquela pulsada num momento e o ventrículo dá em outro momento, tá? São duas coisas diferentes que estão acontecendo aqui. E, gente, o impulso elétrico, ele passa muito rápido. Então, os dois deveriam contrair meio que juntos, mas acontece uma coisa aqui. Tem um fenômeno que acontece nesse coração que faz com que o átrio contraia em um momento e o ventrículo contraia em outro. E é isso que o exercício está cobrando, tá? Mas vamos olhar aqui bem certinho. E para a gente poder entender o que acontece, a gente tem que entender um pouco da anatomia do coração, tá? Então aqui, ó, o coração, gente, a gente tem que entender que nós temos, deixa eu parar de fazer ele bater. Nós temos os átrios e os ventrículos, existe uma divisão entre os dois, tá? E essa divisão entre os dois, ela não deixa passar o impulso elétrico, na verdade passa só por um lugar, já vou mostrar para vocês, mas ela tem uma barreira eletrostática, a gente chama isso de um escudo eletrostático, que faz com que aquele impulso elétrico que tem ao lado, nos átrios do coração, faça com que os átrios batam juntos em um momento, e no ventrículo faz com que os ventrículos batam juntos em outro momento, tá? E aí tudo isso aqui é um efeito elétrico, né? A gente já vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, ó. Vamos identificar umas partes desse coração. Isso aqui, o que você está vendo? A gente está vendo aqui o átrio direito, tá? Na verdade, aqui ele pega um pouquinho da veia cava superior, um pouquinho da veia cava inferior, tá? E esse átrio ele tá batendo, que tá contraindo aqui, e tá levando o sangue para o ventrículo direito, tá? E aqui, ó, se eu dou uma girada aqui um pouquinho para trás, parece que está um pouquinho para trás aqui, né? A gente tem o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele tem uma musculatura bem mais grossa. Ele bombeia, ele que dá pressão mesmo no sangue, né? Efetivamente. Bom, mas aqui, ó, saindo do ventrículo direito, ó, átrio direito entra o sangue pelas veias cavas, ventrículo direito sai aqui sangue pela artéria pulmonar, tá? Bom, só mostrar aqui mais de perto para vocês. Olha aqui o tronco pulmonar, né? A gente chama de tronco pulmonar porque ele vai se dividir em outras artérias aqui, que vai para o lado, pro pulmão esquerdo, que vai para o pulmão direito, né? E aí, olha essa artéria que está saindo aqui, essa artéria grande, a maior artéria do seu corpo. Veja que ela vem ali de trás, gente. O coração ele é todo torcido assim, por isso que é difícil você ver o esquema do coração e pegar de cara. Mas ó, aqui eu tenho o ventrículo esquerdo, ele está bombeando sangue, ele sai aqui por trás nessa artéria, que é a artéria aorta, tá? E aí a gente não consegue nem ver aqui, na verdade, as veias pulmonares, que é por onde volta o sangue do pulmão, tá? Tá aqui atrás. E esse é o coração, né? Bom, mas aí, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali dentro um pouquinho também. Olha que legal! Olha as válvulas abrindo e fechando. Tem toda uma sincronia. O impulso elétrico tem um momento que abre válvula, fecha válvula, é tudo muito sincronizado, tá? Inclusive aqui a gente está olhando qual ventrículo que a gente está olhando. É difícil você olhar de primeira esse aqui e dizer, mas já vou contar para você. Aqui a gente está olhando dentro do ventrículo direito. Como que eu sei isso? Tem uma válvula com 3 cúspides,
três cúspides, né, a válvula tricúspide. Então aqui a gente tem todas as válvulas semilunares aqui também, né, da artéria pulmonar, enfim, bem bonitão esse coração, né? E o que eu vou acabar mostrando aqui para vocês, eu vou sair desse esquema, acho que vocês já viram bastante do 3D, é bem legal de ver a divisão que nós temos entre átrios e ventrículos, tá? Tem divisão entre lado direito e esquerdo também? Tem, mas tem divisão entre átrios e ventrículos. E ali por dentro, se for tirando a carne, você vai ter esse esqueleto aí do coração que eu comentei. Não é de osso, né? Mas é um tecido conjuntivo que você vai ter que vai fazer o isolamento elétrico. E agora passa para outra tela aqui que eu vou te mostrar o resto. Então, passando aqui para outra tela. Passando aqui para outra tela, a gente voltou para o nosso esquema aqui do coração desenhado. A gente tem o nódulo sinoatrial, né? Esse nódulo sinoatrial, gente, ele é um lugar que tem ali no coração, onde você tem células especializadas em produzir um impulso elétrico. Essas células produzem um impulso elétrico, eu vou colocar em cor de rosa aqui para destacar, e esse impulso elétrico ele vai passando para todo lugar que conduz. Vai para as paredes do átrio, tá? Só que eu comentei com vocês que átrio e ventrículo tem uma divisão, né? E o impulso não passa de um para o outro aí simplesmente. Vai ter que encontrar um atalho para passar o impulso elétrico do átrio para o ventrículo, dos átrios para os ventrículos, tá? E para poder mostrar isso para vocês, a gente vai ter que vir para um esquema mais simplificado aqui, tá? Esse esquema simplificado mostra o nódulo sinoatrial, que ele é quem dá o ritmo para o coração, ele é o marca-passo do coração, tá? Ele que dá fazendo o coração ter esse ritmo. E aí ele vai gerar aí com os pacemaker cells dele, pacemaker, marca-passo, as células de marca-passo dele vão gerar um impulso elétrico e esse impulso elétrico viaja para os átrios, para os dois átrios, átrio esquerdo, átrio direito, tá? E aí o que acontece? Temos aqui essa barreira eletrostática que não permite que o impulso passe dos átrios para os ventrículos, mas tem um ponto aqui que se chama nódulo atrioventricular. Ele vai receber esse impulso elétrico gerado no nódulo sinoatrial, que passou por todo o átrio e chegou ali agora nele. E ele vai receber esse impulso elétrico e ele vai atrasar o impulso elétrico. Ele tem essa capacidade de atrasar. Então ele recebe e fala assim, opa, peraí, espera um pouquinho, tá? Então ele espera um pouquinho e aí ele libera esse impulso elétrico aqui para baixo para os ventrículos. E por isso os ventrículos vão contrair em um outro momento. Então quem faz o atraso que o exercício cobrou é o nódulo atrioventricular e não é o nódulo sinoatrial, tá? Bom, mas vamos lá. Outra coisa que os exercícios cobram, já aproveitando para revisar aqui um pouco, é o seguinte: qual que é o caminho que faz impulsos, né? Na verdade é o seguinte: o impulso, na verdade, ele é mais químico do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque as células, os cardiomiócitos do coração, eles estão todos ligados um no outro, e quando chega esse potencial, vamos dizer, esse potencial de ação, esse impulso elétrico em uma célula, essa célula passa para outra, que elas têm canais de ligação entre elas, elas estão ali todas conectadas, o interior de uma com o interior da outra, tá? Então, isso é uma característica do tecido muscular cardíaco, tá? Então vai ter ali os gap junctions que vão fazer essa função, né? Enfim, e aí o que acontece? Qual que é a ordem do impulso? A ordem do impulso é essa aqui, ó, gente. Presta bem atenção. Nódulo sinoatrial, depois átrios, nódulo atrioventricular. Do nódulo atrioventricular vai sair um feixezinho chamado de bundle of His. Gente, olha como esse bundle ele é importante. Ele vai levar impulso para o resto do coração. Se tiver um problema nele, vai dar problema no resto do coração, nos ventrículos, que são as câmaras principais do coração, tá? O bundle of His vai se dividir em dois. Então você vai ter left bundle branch, ou seja, o ramo da esquerda, o ramo da direita, tá? E aí quando eles chegam lá nas paredes dos ventrículos, que eles têm que levar para o resto do ventrículo o impulso elétrico ali, eles vão se tornar Purkinje fibers, tá? Vai ser esse o nome que eles recebem. Então, presta atenção aqui comigo.
nódulo sinoatrial, depois, anota aí, nódulo atrioventricular, depois, bundle of His, depois, left bundle branch, right bundle branch, depois, Purkinje fibers. Já caiu em prova em vestibular de medicina na Itália. Então, isso aí você tem que saber essa sequência, tá bom? Como você vai saber? Memorizando, desenhando, escrevendo, repetindo, tá? E olhando imagens. Olha quanta imagem eu coloquei aqui para vocês. Você pode parar e tirar print agora mesmo. Tira print, ó. Esse aqui, ele, inclusive, mostra o moderator band, que é um atalho que tem ali do lado direito do coração. E esse moderator band, ele acaba auxiliando com que o lado direito do coração já consiga deixar as válvulas bem abertas ali, já prepare o lado direito para contração por conta da anatomia ali do lado direito, tá? Enfim, mas esse moderator band não vai cair na prova de vocês, só estou mostrando um pouquinho mais de detalhes, que é um atalho aí que ele acaba passando o bundle, o feixe acaba passando por dentro ali, mais ou menos, do ventrículo, tá? E não é pela parte interna da parede. E aí, vamos pegar mais esquema. Ó, tem esse esquema aqui que eu estava mostrando para vocês, tem esse esquema aqui, tem vários esquemas. E a gente vai para a resolução do exercício, que ele vem falar assim, ó, o nódulo sinoatrial é quem faz o atraso, papapá, papapá, tá tudo correto essa frase. Só tem que trocar o SA por AV, tá? Porque o exercício trocou um nódulo aqui com o outro. E o gabarito, portanto, vai ser itens 1 e 3 apenas estão corretos. Muito obrigado pela atenção. Faz a sua revisão aí desses contração muscular, sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema, aqui o item 1, sistema digestório e sistema nervoso. Olha quanta coisa que foi revisada aqui nesse exercício, beleza? Obrigado pela atenção. Tchau!